A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, para estudarmos juntos esses recursos de potencialidades naturais do espírito, o uso da mediunidade, que deve ser abalizado com muita coerência, muita disciplina, muito estudo, muito conhecimento de causa, muita vontade de servir, de aprender e amar, dentro da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. A mediunidade com Jesus nos proporciona o cumprimento dos nossos deveres, do nosso compromisso de medianeiros, tarefeiros no mundo carnal, estabelecendo então esse vínculo, essa instrumentalidade entre os dois planos. E grande é o aprendizado, e grande é a oportunidade de servir, de acolher, de desenvolver valores e horizontes de entendimento acerca da educação de espírito. Para nos ajudar, nós estamos estudando juntos a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. É o segundo volume, por isso é chamado Programa 2. Ainda estamos no módulo 1, hoje vamos iniciar o tema número 6, Dificuldades e Obstáculos à Prática Mediúnica. O trabalhador espírita consciente assume com responsabilidade e dedicação a tarefa que voluntariamente aceitou executar na casa espírita. Então aqui a apostila, os seus organizadores já estão deixando bem claro que é uma decisão tomada por nós, não porque alguém disse que tem mediunidade ou deva trabalhar mediunicamente, mas porque nós mesmos chegamos a essa conclusão a partir da própria investigação, pesquisa e impulsionados principalmente pela inspiração dos nossos mentores espirituais. Compreende que obstáculos de todo tipo surgem naturalmente no caminho, exigindo um esforço perseverante para que o compromisso assumido não sofra interrupção, nem seja abandonado. Então, essa atitude de assumir o compromisso de um trabalho mediúnico na reunião de desobsessão da Casa Espírita é algo muito raro, é algo muito ainda incompreendido e que não vamos receber certamente apoio, elogios ou incentivo dos próprios companheiros do mesmo núcleo religioso, porque é um nível de ocupação que requer realmente muita renúncia, muita compreensão, muita vontade de servir e estarmos dispostos a desnudarmos o próprio espírito. Mas, meu caro ouvinte, como proceder diante destas adversidades e desafios para o exercício da mediunidade? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Emmanuel nos esclarece: toda vez que obstáculos se nos interponham entre o dever de ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Mas, à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que,
com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana se nos dispusermos a trabalhar. Trecho retirado do livro Rumo Certo, o autor é o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No primeiro tema deste programa e módulo, que trata da organização e do funcionamento da reunião mediúnica, foram estudadas as principais condições para alguém fazer parte de um grupo mediúnico. Contudo, não é incomum surgirem dificuldades e impedimentos, temporários ou permanentes, que garantam a permanência contínua e frequência regular do trabalhador na atividade mediúnica. Primeiro, dificuldades à prática mediúnica, ausências. As ausências frequentes ao grupo mediúnico geralmente estão relacionadas a causas que podem ser mapeadas e solucionadas. Mas importa considerar que a ausência persistente, ainda que justificável, conduz à descontinuidade da tarefa, situação que origina outros problemas, como dificuldades de sintonia com a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados. Nessa situação, a permanência do trabalhador na equipe deve ser suspensa até que a situação volte à normalidade. Recordemos a propósito estas significativas palavras de Emmanuel. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade com força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhes esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. A infrequência, quanto mais, não deve ser permitida na reunião mediúnica. Depõe contra a produtividade do trabalho, percebida em especial no atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Além do mais, as ausências afetam diretamente a homogeneidade e a harmonia do conjunto, condições imprescindíveis à prática mediúnica séria, como bem orienta Allan Kardec. Toda reunião espírita deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. Estamos nos referindo naturalmente àquelas em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente tais preocupações se tornam desnecessárias, mas então ninguém deve se queixar da qualidade do produto. As principais justificativas para as contínuas ausências ao grupo mediúnico podem ser assim delineadas: viagens corriqueiras, por motivo profissional ou estilo de vida, mudança temporária para outra cidade, problemas no lar, criança que requer cuidados, cônjuge não espírita, etc. Falta de perseverança, problemas de entrosamento com a equipe, cansaço significativo em decorrência da profissão e dos estudos, comum entre universitários, frequência a mais de uma atividade mediúnica na mesma casa espírita ou em outra, influência espiritual. Esses são apenas os exemplos mais comuns, mas evidentemente há outros. São condições que às vezes podem ser contornadas, se houver empenho da pessoa. Outras vezes não é possível libertar-se delas no momento da existência. Até que as dificuldades sejam convenientemente administradas, o bom senso e a experiência indicam que o trabalhador deve ser afastado temporariamente do grupo, mas não da casa espírita, obviamente. Ele deve integrar-se a outra tarefa espírita, como palestras públicas, assistência e promoção social, estudos doutrinários, etc., compatível com seu atual período de vida.
Mais tarde, superados os empecilhos, retornará à reunião mediúnica. Então é muito importante essa permanência, esse contato, essa preferência que temos que dar, essa prioridade das nossas vidas, para que não seja substituída por circunstâncias fúteis, a não ser nos casos de emergência, quando o Evangelho, sempre começando em casa, vai dar prioridade primeiramente à nossa família, à nossa saúde, às nossas vidas, mas não por qualquer circunstância. Número 2. Impedimentos à prática mediúnica. Há situações mais complexas que impedem a frequência, temporária ou permanente, do trabalhador à reunião mediúnica, e que podem ser resumidas em duas: falta moral ou comportamento social incompatível com a seriedade da reunião, grave desarmonia física ou mental e psíquica. Em ambos os casos, a obsessão pode caracterizar o fator desencadeador, mas não necessariamente. A direção do grupo deve manter-se atenta, pois há outros fatores não relacionados à obsessão propriamente dita. Como exemplo, temos a manifestação de certas enfermidades físicas graves e suas sequelas. Ante tais ocorrências, André Luiz pondera: recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos, e que por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Meditações Diárias. O autor é o espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então é muito importante essa consciência. Não estaremos isentos das provações, das dificuldades naturais do mundo. Nós receberemos, inclusive, uma assistência mais direta de proteção, mas temos que fazer jus a ela, através da nossa conduta, através do exercício do livre-arbítrio, sempre consultando a consciência e jamais nos desvirtuando em condições aventureiras ou de vida dupla, em que a moral não é compatível com a assistência e, portanto, segue-se daí a possibilidade grave do surgimento de um processo obsessivo. Também não estaremos isentos do sofrimento, nem de sentir as necessidades que ainda sentimos. A questão é como vamos reagir diante disso tudo. Vamos continuar estudando as dificuldades e obstáculos da reunião mediúnica já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Agora no programa 2, estamos no módulo 1, hoje iniciamos o tema número 6, são as dificuldades e obstáculos para exercermos o propósito do trabalho como médiuns na reunião mediúnica de desobsessão. O item 3 trata da obsessão na reunião mediúnica. As faltas morais ou os comportamentos sociais incompatíveis com a seriedade da reunião não são incomuns, como se supõe à primeira vista.
podem ser desencadeados por processo obsessivo ou por invigilância do trabalhador espírita, que passa a adotar certas condutas que o conduzem à derrocada moral. Em ambos os casos, a mente e o pensamento são submetidos a influências perniciosas, próprias ou estranhas, que produzem, em consequência, atordoamento dos sentidos e do raciocínio, assim caracterizados por Emmanuel. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação social. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. O sexo, que constrói o lar em nome de Deus, por toda parte, é vítima de tremendos abusos, pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que depende do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir, com bases na educação. Mais um trecho da obra Seara dos Médiuns pelo Espírito Emmanuel. É preciso, portanto, estar sempre vigilante, procurando prevenir qualquer possibilidade que conduza à obsessão no grupo mediúnico, pois esta representa um dos grandes desafios da prática mediúnica. Como assinala Kardec em O Livro dos Médiuns, entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticado unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, retiram-se. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Kardec apresenta, inclusive, os 9 sinais mais evidentes de processo obsessivo detectados no grupo mediúnico, aplicados tanto ao médium quanto a qualquer outro trabalhador da reunião. Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar. Queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, que são os ruídos como pancadas e batidas, muito aplicadas no início do processo de análise da ciência espírita por Kardec, opondo-se a que outros espíritos o façam. Segundo, ilusão, que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro, crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos, que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos, que por ele se comunicam. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis. 6. Má reação à crítica das comunicações que recebe. 7. Necessidade incessante e inoportuna de escrever ou de se manifestar por outro tipo de mediunidade. 8. Constrangimento físico
qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou objeto visado. O codificador esclarece também em A Gênese como prevenir e combater obsessões. Assim como as moléstias resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, é preciso fortificá-lo. Para garantir a alma contra a obsessão, tem-se que fortalecê-la. Daí para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Este socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, entendida como a manifestação gravíssima da subjugação. Porque neste caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Ante tais argumentos, o trabalhador deve ser sempre envolvido pelo amparo fraterno e solidário do grupo, pois os benefícios espirituais encontram-se sempre a postos, fornecendo os imprescindíveis cuidados ao enfermo. Por outro lado, é necessário refletir de forma ponderada que o afastamento do trabalhador do grupo mediúnico é uma situação que deve ser encaminhada com muito bom senso e verdadeiro espírito de fraternidade, analisando-se caso a caso. O dirigente e demais integrantes do grupo devem ser colocados à disposição do participante, auxiliando no que for possível e acolhendo de volta, assim que cessar a causa que provocou seu afastamento. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Paz e Renovação, por autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 44, sob o título Anti-Obsessão. Prejudicial qualquer atitude tendente a acirrar a intemperança ou o ódio de nossos adversários. Forçoso transformá-los para o bem, a preço de humildade e de amor. Não vale caminhar sob o lenho da mágoa. Aconselhável dissolver o peso morto de quaisquer golpes na fonte do esquecimento. Inútil gritar contra as próprias dívidas. Imperioso examiná-las com serenidade, para configurar com elas a maneira mais segura de pagamento. Ruinosa qualquer irritação à frente do obstáculo. Razoável estudá-lo para devida superação. Absolutamente negativa a decisão de agitar as próprias cadeias. Justo analisar os motivos da prisão, a fim de saná-los. Amigos, convençamo-nos de que aversões, animosidades, conflitos acalentados e ressentimentos, sejam quais forem, são pontos de contato para tomadas de obsessão, e toda obsessão é entretecida de trevas. Não adianta dessa forma esbravejar contra as sombras. Para arredá-las é preciso acender uma luz. Assinou Albino Teixeira para os nossos corações ainda invigilantes, meu caro ouvinte, ainda necessitados de aquisição da própria luz, para que essa grave enfermidade de interferência, influência e domínio
no processo da obsessão não seja para nós a conexão desejada, mas antes toda essa postura natural de desenvolvermos os valores do bem, estudando a própria situação, encorajando-nos diante das adversidades, para encontrar com Jesus, no reino de Deus dentro de cada um de nós, as possibilidades de superação, convívio e sucesso em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.